na direção do departamento de casais. Eu sei que alguns aqui são casados e outros estarão caminhando para um casamento. Então, com certeza, essa palavra é para toda igreja, porque ela é bíblica. Então, é para toda igreja. Amém? Hebreus capítulo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Verso de número 4. Apenas esse verso. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Pai amado, eu te louvo, porque já sentimos a tua presença, através dos louvores, dos testemunhos, de tudo que foi realizado até agora. Eu lhe peço que as tuas boas mãos ainda sejam conosco, meu Deus, e que a tua palavra agora que será ministrada produza fruto em nosso coração, possa trazer restauração em famílias, em vidas, e que seu nome seja glorificado no meio do teu povo, Pai. Assim eu te dou graças, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Tome seu assento, louvando, exaltando o nome do Senhor, amém? Por alguns minutos, eu preciso da atenção dos irmãos, porque esse não é um assunto pregado todos os dias, mas que é necessário. Verdade é que o índice de divórcio tem crescido muito, infelizmente, até no meio evangélico. O texto escrito pelo escritor de Hebreus, ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. A palavra na minha Bíblia é honra, mas talvez você encontre algumas versões venerado, estimado, precioso. Que seja precioso, venerado, estimado, valorizado o matrimônio. Quando no português nós vamos olhar a palavra honrar, nós encontramos honra, um princípio que leva alguém a ter uma conduta aprovada e por isso recompensado. Então, quando dizemos honra, é um princípio, uma atitude que ela é reconhecida e ela é aprovada. Então, princípios que são aprovados. No caso do matrimônio, para nós, princípios de Deus, que nós seguimos e são aprovados pelo próprio Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, nós vamos encontrar Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. É interessante que isso no 18. No verso 19, no verso 20, nós encontramos Deus chamando Adão. E a Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais, selváticos, domésticos e as aves, para que Adão desse o nome. E o nome que Adão desse, Adão estava trabalhando, Deus deu uma ordem para ele, e o nome que o animal tivesse recebido por Adão é o nome que persiste até hoje. Assim, foi dado por Adão um nome a todos os animais. E o texto continua no verso 20, dizendo que depois de Adão estar dando nome, não cita se ele havia terminado, mas que não se achou uma companheira que lhe fosse idônea, que lhe fosse igual. Então a Bíblia diz que Deus passa todos os animais por Adão e não encontra ninguém que auxiliasse, que ajudasse ou que completasse Adão. Então, quando Deus fala que vai dar para ele uma auxiliadora, seria alguém que ajudasse, completasse, estivesse junto, se tornando um com Adão. Essa é a ideia de Deus. Um auxílio para Adão, alguém que pudesse completar Adão. Mas a verdade é que Deus,
apesar de ter feito a mulher de Adão, em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus fez uma mulher perfeita. Nós temos a ideia que Deus fez uma mulher perfeita, mas em nenhum dos lugares diz que Deus fez uma mulher perfeita, sem erro, sem falha. Deus não fez ela assim, nem Adão foi feito assim, mesmo que tenha sido feito imagem e semelhança de Deus. Fato é que nós vamos encontrar Adão, Eva pecando e sendo expulso do paraíso. A ideia de Deus para Eva não é que Eva fosse uma mulher perfeita, mas Deus colocou em Eva a capacidade de auxiliar Adão, de completar Adão, para que Adão fosse aquilo que Deus desejava que ele fosse. Está na mulher a capacidade, ela não era perfeita, senão ela não teria pecado, ela não teria falha. Mas estava nela, está em você, mulher, a capacidade de tomar decisões, a levar um marido, a auxiliar o marido, a completar o marido de tal forma que na vida do marido, em consequência, também na vida da esposa e do casal, Deus seja exaltado. Está em você. Se Eva queria usar isso em benefício do casamento dela, é uma coisa, mas Deus a fez assim. É por isso que Provérbios 18, verso 22 diz assim: aquele que encontra a esposa acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Esposa aqui é a auxiliadora que leva o homem para Deus, auxilia, completa o homem naquilo que o homem necessita, auxilia ele, e os dois se tornam uma só carne. E os dois, como uma só carne na presença de Deus, agora recebem juntamente os benefícios e a bênção do Senhor. Não mais isolado, mas agora como os dois, porque a mulher está completando o marido. Entenda, está na mulher isso. Deus colocou essa capacidade de uma mulher ajudar o seu esposo. Mas infelizmente, algumas não usam para o benefício e para a honra e para a glória de Deus. É por isso que Provérbios 14, verso 1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói. O texto escrito por Hebreus diz assim: o que deve ser honrado? O que deve ser honrado é o matrimônio. O matrimônio deve ser honrado acima de todas as coisas. Hoje nós encontramos pessoas honrando seus trabalhos, honrando sua faculdade, honrando seus filhos, honrando mais seus filhos do que o matrimônio, do que o cônjuge, honrando o seu corpo, dão mais valor para o seu corpo do que para o seu cônjuge, para o seu matrimônio. Mas a Bíblia diz que digno de honra, de ser venerado, de ser cuidado, de ser estimado, de ser precioso, é um matrimônio. É isso que é precioso aos olhos do Senhor. Então, Deus ele está falando para que a igreja, seguindo os mandamentos dele, possa valorizar aquilo que foi um presente do próprio Deus para a vida de Adão. E a esposa agora ajudando o Adão, no qual ela foi dada como presente, honrar o Deus que a fez. Você foi feita por Deus, e com a capacidade de honrar e louvar o Senhor. Princípios que honram a Deus dentro do matrimônio. A Bíblia tem princípios para o matrimônio. E quando a Bíblia vai falar de honrar, diz princípios que levam a você ser aprovado, conduta de vida que leva você a aprovado. Você tem que ter conduta, princípios dentro do seu casamento. Por exemplo, 1 Pedro 3,1, há um princípio: mulheres, sejam submissas, obedientes aos vossos maridos. É um princípio de Deus para a mulher. Auxiliar ele, completar ele, socorrer ele, mas ser submissa. Efésios 5:25, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. É um princípio para o homem, não só para a mulher, dentro do matrimônio. A mulher está obedecendo, sendo sujeita ao marido, e o marido está amando a esposa
a ponto de dar a sua vida por ela. É um princípio. Hoje, muitos maridos dão a vida pelo trabalho, não por suas esposas. Hoje, muitas mulheres dão a vida para ter um cabelo bonito, para ter uma unha bem feita, para sair bem na foto do Instagram, mas não honram seus maridos. Mas isso não é princípio para um casamento abençoado, um casamento abençoado por Deus. Aí Pedro vai escrever em 1 Pedro 3,7, dizendo: vós igualmente, os dois agora, igualmente, vivam a vida em comum com discernimento, com sabedoria, cada um fazendo a sua parte. Isso é matrimônio. Cada um fazendo a sua parte para que o matrimônio tenha sucesso, não perante os homens, mas perante Deus, perante o Senhor. Não é fácil, mas discernimento, sabedoria. Cada um vai fazer a sua parte para que você possa ser bem-sucedido dentro do casamento. É interessante que hoje a ideia de casamento, eu falei isso uma vez em um sermão de um casamento que eu ministrei, estou falando aqui também nessa noite. É interessante que as pessoas hoje elas têm a ideia de casamento como um contrato. Um contrato. Juridicamente, o contrato é feito entre duas pessoas para defender o direito de ambas as partes. Isso é um contrato. O contrato é feito, tá, juridicamente, perante as leis que regem o país ou o seu jurídico, de forma a proteger o direito de pessoas individuais. Um contrato é assim. Contrato de compra e venda defende o comprador e defende o vendedor. Estipula limites para um e para outro. Só que todo contrato, ele tem prazo limitado. Entenda? Todo contrato, ele tem prazo limitado. No momento que o contrato se cumpre, ele pode ser cancelado, ou ele pode ser rescindido, ou ele pode ser simplesmente cumprido e deixa de vigorar. Muita gente hoje, até no meio cristão, está achando que casamento é um contrato, que você pode ir ali simplesmente no cartório e desfazer. Casamento não é um contrato. Casamento é muito mais, porque casamento ele é uma aliança e não um contrato. Ele não é um acordo entre duas pessoas, ele é uma união entre duas pessoas. Enquanto o contrato trata as pessoas como um indivíduo, a aliança torna-os como um só, em um único compromisso. É isso que Jesus falou na Santa Ceia, tá? Ele falou: esta é a aliança no meu. Ele não falou contrato, porque contrato pode ser rescindido. Contrato é a minha parte e a sua parte. Jesus não falou isso. Essa é a aliança no meu sangue. Quem come e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. João capítulo 6. E eu ressuscitarei no último dia. Você se torna um com Cristo. É uma aliança, não é um contrato. Hoje por aí, isso está entrando dentro da igreja, achando que casamento é contrato. Meu amado, Paulo diz: melhor que não se case, mas se casar, agora é uma aliança. A aliança não pode ser quebrada, tá? Enquanto o contrato é individual, é o meu, é o seu, é o dele, a aliança é o da mão, é o nosso. Não tem mais eu, não tem mais dela, é o nosso. É um compromisso de um bem-estar comum. É como se eu entrasse numa empresa que, se ela falir, eu também vou falir. Então eu tenho que fazer que a minha empresa não venha entrar na bancarrota, no prejuízo, e ela também igualmente cuidando de interesses em comum. Enquanto o contrato tem validade limitada, a aliança do teu casamento, só a morte pode quebrar. Ela é uma aliança ilimitada. Não tem início? Tem, no dia que você casou. Mas o fim, Jesus falou: aquilo que o meu Pai uniu, só a morte pode separar. Amém, queridos?
os novos casados aí terem entendimento o que é um casamento. A palavra que é usada em aliança por Cristo, em 1 Coríntios 11, 25, quando a gente toma a ceia, a palavra é diateque, que quer dizer, não pode ser alterado, não pode ser cancelado. Não pode ser alterado, não pode ser cancelado. É considerado um testamento que só se cumpre depois da morte. Só a morte libera. Está válido enquanto viver. Diga, casamento é válido enquanto viver. O que Jesus disse? Gênesis capítulo 2, verso 24, Deus diz: por isso deixará o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois agora uma aliança, uma só carne. Você já viu aliança? De alguém, do seu pai, da sua mãe, uma aliança? Ela não tem fim, tem? Ela é um círculo. Me diz qual é o início e o fim dessa aliança. Contrato tem, aliança não. É por isso que isso aqui simboliza a aliança, o casamento. Quando a Bíblia diz, em Gênesis, Deus diz assim, e unirá a sua mulher, a palavra no hebraico lá, de unir-se, é solidificar, fazer um fundamento, cimentar. Quando Deus diz, eu pego um homem, eu pego uma mulher e torno os dois um, eu estou cimentando, solidificando, eu estou unindo de tal forma que não há mais como separar. Não há como separar. É por isso que Jesus, em Mateus 19, a parte B do versículo, quando perguntaram para Jesus, Senhor, é certo dar carta de divórcio? Perguntaram para Jesus, porque havia duas correntes de pensamentos, e Jesus agora, ele vai responder, olha, o que Deus uniu, Moisés deu carta de divórcio, mas o que Deus uniu, jamais separe o homem. Você está compreendendo? Quem disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele sabia como e sabe como que é a condição do casamento. Mas ele também disse, olha, a única forma de você ainda poder dar uma carta de divórcio é se uma das partes for pega em adultério. Se você pegar uma das partes, Jesus falou, a não ser por causa do adultério, porque ninguém é obrigado a viver com uma pessoa que está adulterando. Então Jesus, ele deixa isso claro em Mateus 5, Mateus 19. Mas isso aqui eu citei como introdução, dois princípios sobre o casamento, a honra e o matrimônio. Princípios de honra e princípios de matrimônio. Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque infelizmente hoje nós percebemos que está pior do que ontem, amanhã vai ficar pior do que hoje. Nós estamos rodeados de várias situações que agridem, atacam o matrimônio. Pessoas, situações que são inconvenientes, que são prejudiciais ao relacionamento conjugal, ao matrimônio. E muitas pessoas estão se divorciando, muitas pessoas estão deixando de honrar a Deus em seus matrimônios e pagarão, porque o texto de Hebreus diz assim, Deus julgará os adúlteros. Deus vai julgar, não só os prostitutos, mas Deus julgará os adúlteros. Um dia as pessoas prestarão conta diante do Senhor, né? Mas hoje a banalização do casamento, né, tem sido algo tão comum que as pessoas estão levando o casamento como um contrato. Não, vamos ali, a gente acabou, dissolve e eu faço outro. Não é assim perante Deus. Então nós precisamos aprender algumas lições para evitar que o nosso casamento seja atacado, que venha a fracassar.